Oi, pessoal. Estamos de volta aqui esperando o pessoal voltar com o Marco Daniele, do Ateliê Tormentas, vinhateiro brasileiro. O pessoal está entrando aí de volta, vamos esperar. Vamos continuar o papo com o Marco, que está muito bom esse papo. Eu sei que tem muita gente que quer conhecer esse vinho. Gente, é espetacular. Não é por nada não, mas... Nossa. Olha que a gente toma bastante. Oi, Celinha. Oi, Geriel. O pessoal tá entrando. Vamos lá, vamos entrar de volta aqui. Daqui a pouco o Marco já tá aí. Vai lá direto da sala de barricas. Para quem tá entrando agora, a live de hoje da The Wine School Brasil é com o Marco Daniele, vinhateiro do Ateliê Tormentas. Oi, André. Que bom, Kelly. Que legal. Que bom que tá. Acho que o pessoal tá aproveitando. E Kelly, reserva já uma caixa disso daqui para a escola, porque o negócio vai acabar. Valeu, André. A nossa vai ser boa também, hein? Já adiantando que vai ter uma live de vinho e saúde comigo e com o André Logaldi, hein? Semana que vem. Obrigado, Cristiana, muito legal mesmo. Daniel, Mirandinha, beleza. Ó, o rótulo aqui que nós estamos degustando é o Monte Alegre Pinot Noir e o Prelúdio 2007 do Marco. Queremos Nebbiolo, é verdade, Logaldi, queremos Nebbiolo. Estamos esperando só o Marco entrar aqui, enquanto isso eu vou... desculpe, gente, eu vou deixar vocês com vontade, porque olha... Gente, esse vinho é muito bom. Ai, que coisa. Boa ideia essa de fazer essa live, hein, Kelly? Vou perguntar para ele, Daniel. Vou perguntar se ele vai querer fazer o outro âmbar aí, que é muito bacana também. Deixa eu ver se o Marco tá por aqui. Ateliê Tormentas ainda não entrou. Vamos lá, todo mundo degustando vinhos por enquanto, nesse friozinho. Quem que tá falando aqui? Oh, beleza, já bom saber, viu, Cristiano? Vai entrar na sacola de compra. Legal, pessoal. Que bom que vocês estão aí, que voltaram todo mundo, porque olha, esse papo tá imperdível. Valeu, Marco. Opa, filmar a cozinha não vale. Fala, Zé. Beleza? Acho que o Zé não degustou esse vinho. Zé, você vai pirar a cabeça. Fala, Leandro. Vai pirar a cabeça quando tomar esse Pinot Noir. Vou colocar aí pra gente ver. É muito legal. E esse prelúdio, então, cara... Meu, é muito bom. Cadê o Marco Daniele? Falou 3 minutos. Era pai bola. Quero saber aí quem que já conhecia o Marco. Pergunta para ele como comprar. Na verdade, Zé, você tem que mandar um e-mail para o Marco. Entra no site lá do Ateliê Tormentas e manda um site para o Marco. Aí eu pergunto para ele se ele vende para você. Tô brincando, é só pedir lá com o Marco que ele faz uns uns negócios legal. Entra no site e vê todos os vinhos do Marco. Tem o vermelho, tem o âmbar,
Tem muitos vinhos bacanas. Muitos vinhos bacanas. Oi, Clau. Oi, gente. Putz, que bacana que o pessoal tá voltando aqui. Oi, Cristiana. Cadê o Marco, Cris? Ele vai entrar. Ele vai entrar. Não entrou ainda. É, o melhor branco nacional que também foi do Marco Daniele. E é mesmo. Os vinhos deles são excepcionais, gente. É que o pessoal não conhece. Sabe aquela história de você não conhecer o produtor? Não conhece, simplesmente não conhece. É aquelas coisas que a gente às vezes fica prestando muita atenção fora e acaba não conhecendo. Cadê o Marco? Ele deve estar, sabe que ele deve estar olhando a luz, ou como é que tá o... Ah, o Marco tá aqui, já entrou. Você iniciou, opa, o Marco entrou com a dele ali, entrou na... Marco, você tem que pedir para entrar aqui. Ele apareceu, mas ele começou uma live na dele. Ele tem que pedir para entrar aqui no The Wine School. Eu vi aparecendo ali em cima, ele precisa entrar aqui. Deixa eu ver por aqui. Ateliê Tormentas. Ué. Ah, tá aqui. Aqui eu já vou colocar ele agora. Pronto. Sala das barricas agora que eu tô curioso. Tô curioso com essa sala aí das barricas. Ah, agora sim. Fala. E aí, papo aí. Aqui eu vou ter que usar o fone porque tem eco. O pé direito é muito alto. Não vai falar muito alto que vai acordar os FUV aí, hein? Eles estão... Aqui tem Monte Alegre visível aí no fundo. Monte Alegre 2019. Em barrica. O pessoal tá perguntando aqui, conta como os vinhos chegaram para você. Não vou contar nem morto. Segredo? Segredo de Estado, segredo. Confidencial. Não, o pessoal tá muita gente perguntando como adquirir os vinhos, Marco. Eu tô falando aqui, todo mundo tá falando, entra no site, manda um e-mail pra você, escolhe os vinhos. Eu sou um péssimo comerciante, eu sou péssimo, eu não tenho vinho à venda em lugar nenhum, só no site da vinícola. Mas isso não é ser péssimo, isso é você querer cruzar e cabecear também, né? Você coloca o rótulo, engarrafa, faz o vinho, entra na live. Entra na live, traduz, legenda, coloca a legenda. Aqui tem que se jogar. Tem que se jogar nas 11 posições, né? Que legal. Conta aí para nós o seu espaço aí. Conta aí para nós. Não esquece que você estava falando do Nebbiolo, mas vamos... não esqueço não. O pessoal, aliás, perguntou aqui, queremos Nebbiolo. Tem um grupo aqui já. Não, pois é, eu acho que esse Nebbiolo vai ser um novo divisor de águas depois do Fulvia 2009. Porque acho que ele está para o Piemonte tanto quanto o Fulvia esteve, e de certa forma está para a Borgonha. Né, nas comparações, na paixão dos enófilos que curtem Borgonha e que curtem o Fulvia, que curtem o Monte Alegre. Né? Hoje em dia, os clientes do ateliê são o público mais chato, entre aspas, no bom sentido, em termos de exigência em Pinot. Né? É um pessoal que curte a Borgonha, que conhece os vinhos da Borgonha e que forma esse segmento de público que acompanha meu trabalho, que compra meus vinhos. Então eu acho que depois do Fulvia 2009, o Nebbiolo 2018, que é o primeiro, vai ser um novo divisor de águas. O resultado está impressionante, eu sou muito autocrítico com o meu trabalho, é muito difícil
eu realmente gostar de um vinho meu, mas o Nebbiolo acho que tem muito a acrescentar nessa identificação que a gente consegue aqui com os vinhos europeus, seja em acidez, seja em estrutura, né? É um vinho cujos taninos têm aquela pegada que gruda no céu da boca, aquela coisa intensa, aquela estrutura fantástica. Não é uma uva tão fácil de encontrar quanto a Pinot Noir no Brasil hoje, tem pouco, né? Se vê muito pouco em termos de Nebbiolo, e o resultado está apaixonante. O resultado, ele foi muito elogiado por toda a crítica que degustou em barrica até então, e que degustou agora, depois do engarrafamento. Então, eu acredito que para quem curte Piemonte e grandes vinhos do Piemonte, ele não vai estar no espírito de um Barolo, porque ele não foi concebido assim. Eu não deixei que a maturação fosse tão adiante e a extração fosse tão adiante. Ele é mais concebido dentro do espírito de um Gattinara, por exemplo, de um Gattinara, de um Valtellina, da Lombardina, tá. Sim, da Lombardia. Então, ele está mais dentro dessa pegada da Borgonha do que de um Barolo no Piemonte, por exemplo, né? Então, tem toda essa delicadeza, essa sutileza, também esse ataque firme, essa rusticidade da Nebbiolo, né? Tem 2 anos de amadurecimento em barrica, é um vinho bastante autêntico na cor, que é clara, chega a ser mais clara do que a cor da Pinot, né? Na maneira como essa uva se manifesta no Brasil, quer dizer, a interpretação que o nosso solo deu para essa planta e para essa fruta, e está quase à disposição, né, dentro de uns 4 meses. Aliás, já está em pré-venda, né, junto com os demais lançamentos. Faz uns dias que entrou em pré-venda com até 40% de desconto. Você recebe mais adiante os vinhos. Eu acho que vai ser uma grata surpresa esse Nebbiolo. Poxa, que bacana, hein? E agora conta aí para nós desse... Aliás, antes disso, o pessoal está perguntando do âmbar aqui. Pois o âmbar é aquele tipo de coisa complicada, né? Que algumas pessoas gostam de vinho laranja, outras detestam, mas é um vinho de difícil elaboração. O âmbar 15 ficou 11 meses em contato com a casca, 11 meses de maceração em inox fechado, né? Isso gera um vinho branco ou laranja, tânico, com uma estrutura pesada, uma estrutura de guarda, né? Um vinho com SO2 quase nada, tem 10 miligramas de SO2 total, então isso nos brancos é muito difícil de encontrar, né? Mas ele tem a estrutura por trás que serve como suporte de guarda e evolução. É um vinho que eu descontinuei, porque a gente não pode fazer tudo, né? Por um momento eu achei que os vinhos laranjas são uma ótima opção para quem faz vinho natural, porque é muito difícil fazer branco natural. É muito difícil. São poucos os magos que conseguem esse prodígio, né? Eu citaria o Auvernois, o Pierre Auvernois é um dos que conseguem, mas é para poucos, né? Quer dizer, conseguir fazer um branco natural é possível, qualquer um pode fazer um branco natural, mas mantendo o perfil clássico é muito difícil. Mantendo o perfil que o Pierre Auvernois consegue nos seus brancos, né? Já com os laranjas é um pouco mais fácil, porque tu tens a teu favor a estrutura tânica, né? Que joga a favor quando a gente faz vinho com baixo CO2 ou com zero CO2. Porque nós temos o elemento antisséptico, digamos assim, dos polifenóis, ajudando na evolução, ajudando contra uma série de problemas, né, que em geral se tem com os brancos sem SO2,
oxidação da cor dos aromas, enfim, né? Então, é um vinho que eu descontinuei em função da dificuldade de fazer, porque 11 meses em contato com a casca gera uma turbidez, um excesso de matéria vegetal em suspensão, e isso para decantar naturalmente, sem filtragem, sem colagem, sem nenhuma intervenção, leva muito mais tempo do que um vinho tinto, né? Então, enquanto um vinho vermelho leva 1 ano para clarificar naturalmente, um laranja vai levar 2 ou 3, né? E eu acho que é uma moda que teve seu pico, né? Eu não sei, eu não vejo assim uma grande demanda, pelo menos no ateliê, talvez o preço seja um fator limitante e impeditivo, há que se considerar, mas não, eu diria que não são vinhos muito demandados, né? Que talvez a gente deva fazer em menor quantidade, porque tem pessoas que gostam muito. A Cristiana está falando aqui, fala do Minimus. Minimus Anima? Novo. O Minimus Anima novo é totalmente... é importante, às vezes eu tenho que colocar isso no site, colocar isso na comunicação. Para entender os vinhos do ateliê, o sujeito precisa desconstruir toda a ideia que ele tem formada na cabeça dele, como coerente, como normal em quase todas as vinícolas acontece, né? De existir uma sequência, né? É justamente a quebra da sequência que marca a proposta do ateliê. Porque o mínimos das safras anteriores para essa muda completamente. Nessa safra, o Minimus Anima lembra um Jurá. Quem curte pulsar do Jurá vai gostar muito desse vinho. Porque esse vinho eu fiz inspirado num vinho do Julian Guyot, que eu conheci lá em Bonn, através do meu amigo famoso Frédéric Henry, cavista de Bonn, que cada vez que a gente vai lá, ele faz uma seleção, ó, prova esse, e ele me contou a história do Julian Guyot, achei fantástica. O Julian Guyot teve um problema com a lei das apelações, quando ele fez um vinho misturando castas brancas e tintas. Ele fez um vinho que tem Gamay, Pinot Noir e Chardonnay. E aí deu aquela polêmica, aquele problema e tal, e ele respondeu justificando que os monges cistercienses faziam vinho assim há 900 anos. Faziam vinhos misturando castas brancas e tintas. E lá fez ele esse vinho com Chardonnay e 2 outras uvas tintas. Eu gostei do vinho e gostei da história. E gosto dessas coisas que quebram um pouco a norma, né? Então eu fiz esse vinho inspirado nele, porque eu tinha um Chardonnay que estava com uma acidez que foi colhido antes naquela corrida quase, para nós vinhateiros desse estilo de vinho ou de proposta que eu tenho, é quase uma obsessão conseguir acidez natural. Conseguir a acidez de certos vinhos europeus que a gente admira. E conseguir isso naturalmente no Novo Mundo é um pouco difícil, é mais fácil no Brasil, no Rio Grande do Sul, porque a gente tem a oportunidade de colher antes e colher depois. Então, como eu estava dizendo, a gente preserva a acidez e certos valores de fruta cítrica, certas notas cítricas, certas notas florais, essa tensão, esse nervo, colhendo antes. Mas para que esse vinho não fique desequilibrado, para que esse vinho não fique sem... Só acidez. Não, exatamente, porque se tu tens acidez e doçura, tens aquela perfeição da natureza que a gente sente quando morde uma ameixa madura, que tem aquela primeira sensação de acidez que antes de morder já está salivando aqui, e que depois se confirma na boca, e aquela doçura que complementa. Isso é a perfeição, isso é a perfeição. Isso é o que os vinhos equilibrados te transmitem, né?
Então, vinhos feitos apenas com uma colheita prematura, eles carecem, eles se desequilibram, eles ficam fora de balanço, porque falta essa doçura, esse encanto, porque o vinho não pode ser agressivo de todo, ele não pode ser seco e ácido, que vai ser semelhante a morder uma ameixa, que tem toda essa acidez, que tem todo esse perfume da fruta, esse encanto, mas que na boca é seca, que não tem acidez, então te agride de certa forma, né? Para resolver isso, colhendo antes e colhendo depois, a gente consegue manter esses valores e consegue aportar uma estrutura de compota, de fruta madura, compotada, que vem junto o álcool, e que te dá esse calor, e que te dá essa sensação redonda, e que complementa com essa acidez numa composição perfeita. Perfeito isso. Agora Então, não pode ter uma chuva no meio do caminho aí muito grande, né? mas a chuva acontece aqui, acontece na Borgonha, acontece em Bordeaux, se perde safra na Borgonha, em Bordeaux. Em todos os lugares onde temos os vinhos de chuva, temos risco, né? O risco faz parte da situação. E se Tanto que você não tem ano que você não faz vinho. Tem ano que eu não faço vinho, porque as chuvas podem diluir os ácidos orgânicos, né? Você não tem acidez natural. É um problema para quem pretende fazer vinho sem correção, como no meu caso e no caso das pessoas que seguem por esse caminho, né? Como nós não corrigimos, o resultado é absolutamente aquilo. O nosso único recurso num ano ruim é esperar uma próxima safra, e é o que aconteceu, voltando para a situação do mínimos ânimo, é exatamente o que aconteceu. Para isso, há que se ter espaço, há que se ter um certo... mas vale a pena, porque o que aconteceu? Essa Chardonnay foi colhida, já falei da inspiração desse vinho, né, do Julian Guyot, mas nessa época eu estava muito impressionado com alguns brancos da Leroy, paleta de aromas incrível, com aquela acidez proibitiva até mesmo para um consumidor normal, é uma coisa de wine geek mesmo, e que é frustrante a dificuldade de conseguir isso naturalmente no Novo Mundo. Então eu estava perseguindo quase obsessivamente essa acidez há muitos anos. Então eu colhi essa Chardonnay muito antes para garantir essa acidez. E realmente ficou desequilibrado. O vinho ficou com uma acidez muito alta, aromas bacanas, mas ele não se completava. Ele tinha uma boca muito seca, acabava sendo o todo muito agressivo. Esse vinho da safra 16 ficou parado. Na mesma safra 16, eu tive uma sobra de Sangiovese, que foi lançado uma parte, mas uma parte não coube nas barricas. Eu não tinha barrica para todo o vinho, uma parte ficou em inox. Então, da safra 16 entrou o Sangiovese, entrou o Chardonnay, que são a maioria predominante nesse corte. Depois da safra 17 entrou Pinot Noir. Na safra 18 entrou Nebbiolo. Então ele tem Nebbiolo, Pinot Noir, Chardonnay, Sangiovese e Cabernet Franc. Tem um pouco de Cabernet Franc. Então ele é um vinho que tem um corte que vai da safra 16 à safra 19 e que tem essa coisa da leveza, do floral, da fruta, do nervo. É um vinho bastante gastronômico, bastante construído na fruta, né? Na fruta e na leveza, né? Na coisa da fruta ácida, naquela provocação da fruta ácida, mas que ao mesmo tempo tem a paleta aromática que não deixa que a coisa fique agressiva, porque tu tens um estímulo no palato da acidez, no olfato dessa gama floral e cítrica,
e tens uma doçura que foi garantida por outros vinhos que entraram no corte. Então, o todo parece muito um pulsar, não sei porquê, mas para quem curte esse tipo de vinho, acho que vai gostar. Opa, é eu. Inclusive, em função dessa loucura toda e dessa experiência toda, o preço é o mais em conta de todos os vinhos que foram lançados agora. Que legal. Então, até porque é um vin de soif, como dizem os franceses, é um vinho para matar sede. É um vinho que te chama a beber mais. Então, tem uma pegada mais dentro desse conceito que a gente encontra no Beaujolais, no Jura, enfim, né? São vinhos gastronômicos que te convidam a beber mais. Ô Marco, muita gente pergunta assim, como você escolhe os vinhedos, como que você vai lá. Eu ia falar para eles, né? O Marco vai lá, o Marco fala com o cara, vê a uva, vê o lugar. É uma coisa, acho que é de sensibilidade do próprio Marco, do tempo que ele ficou na França, do contato que ele teve. Ele tem esse conceito dele de ir lá no produtor. São os parceiros dele. São parcerias muito longas, né? E a parceria com a família Bertolini, que eu durante 10 anos tentei essa aproximação, mas era difícil porque são apaixonados pelo que fazem, não dependem disso para viver. Então, existia algum código secreto para chegar neles que eu não tinha. Até que um bom amigo comum dos dois fez a ponte e pela primeira vez, finalmente, eles disseram sim. Depois de anos de namoro, eu tentando, 10 anos, porque eu conhecia o vinhedo, eu sabia o potencial do vinhedo, eu sabia o potencial da região. Em 2018, eles cederam e eu tive a oportunidade de iniciar essa parceria que promete ser duradoura. Inclusive, a gente fala em termos de um condomínio, não sei se é esse o termo que eles usam, para que eu tenha a minha parcela reservada e que eu cuide dela da maneira como eu quero, né, dentro Bacana, hein? dos vinheteiros. Uma alocação do vinhedo. Exatamente. Então, é apaixonante. A região é apaixonante, o vinhedo é lindo. No meio desse vinhedo tem oliveiras, e eu tenho o prazer de consumir o azeite dessas oliveiras. Então, o Brasil está mudando muito, né? Nós temos a nossa Toscana ali. Nós temos as oliveiras no meio do vinhedo dessa Nebbiolo, no meio do vinhedo da Fulvia Pinot Noir. E esse azeite é maravilhoso. É um azeite... Então você vai ter um vinhedo para cuidar agora. Você não tem mais muita coisa, você não tem muito tempo livre, né? Você tem assim, faz... Vai ter um vinhedo. É um problema. Eu precisaria de uma vida a mais para colocar em prática tudo que se tem vontade de fazer, né? E às vezes eu fico um pouco frustrado de não poder multiplicar o tempo, porque o pessoal na Borgonha me pediu para traduzir para português esse livro do Guillaume Laroche, escrito em coautoria com o Frédéric Henry. É um livro maravilhoso que fala sobre 15 produtores fantásticos da Borgonha. Um livro de capa dura, ilustrado, com fotos maravilhosas. Eu fiz a ponte para a tradução para a língua inglesa. O nosso querido amigo Oswaldo Corrêa da Costa traduziu para a versão inglesa, que está no mundo aí. E eu tinha ficado incumbido de fazer a versão portuguesa e é triste não conseguir fazer tudo, né? É um projeto que eu gostaria muito de fazer, mas que vejamos agora nessa nova etapa do ateliê, que é a profissionalização do ateliê. O frio aqui está me congelando a língua. A profissionalização do ateliê. Vocês não têm ideia do frio que está aqui na sala de barricas. Aproveita e mostra para o pessoal aí. Eu estou quase batendo o queixo aqui, né? Mas qual é o nome do livro? A original em francês é
Entre les vignes, entre as vinhas. Foi traduzido para inglês como Between the Vines. E é isso, é um trabalho apaixonado, né, sobre alguns produtores pequenos que fazem um trabalho muito pontual, foi escolhido em função daqueles caras que conseguem resgatar uma Borgonha antiga, né, conseguem resgatar uma Pinot tradicional mais antiga, que está se perdendo um pouco agora, né? Para quem não sabe, a Pinot Noir tem mais de 50 clones. Genéticas, enfim, que o acontece. Marco trabalha com alguns desses clones aí. Perdão? Cortou um pouquinho. Eu estava falando que a Pinot Noir tem muitos clones, então Sim, tem mais de 50 clones. É uma das uvas mais mutantes, né? Existe uma preocupação muito grande hoje na Borgonha de resgatar uma certa característica que veio se perdendo ao longo dos anos, né? Então tem vinhateiros como o Rateau, como o Pacalé, que estão na crista da onda de um movimento de resgate, em que eles estão voltando a pensar em seleção massal, que era feita através das sementes, né? E que os monges que foi um legado dos monges cistercienses. Então é muito bacana isso, essa coisa do resgate, né? De uma certa busca de identificação com o legado dos monges cistercienses, com toda essa história. O vinho que eu faço, que na verdade foi muito inspirado pela amizade que eu tenho com o Philippe Pacalé, quer dizer, foi com ele que eu aprendi essa nova forma de vinificar, que na verdade é uma nova forma para nós, porque lá é a maneira mais ancestral e mais antiga de fazer, que é a semicarbônica de cachos inteiros, né? Os cachos são incubados inteiros em todos os meus vinhos. O cacho, isso... você não faz desengaça? Não, zero desengasse, inclusive no Nebbiolo. Então, a Nebbiolo também é feita de uma forma rara no Piemonte, mas que também existe no Piemonte, que é esse legado ancestral, né? Qual a diferença? Aporta uma paleta floral muito interessante para os vinhos, né? Precisa de uma maturação muito boa do engaço, mas é bacana essa volta, esse resgate do passado, às vezes é muito importante, porque quando a gente fala em vinho natural, que aliás eu procuro nem falar mais para evitar polêmica, porque no começo, quando eu comecei a falar em vinhos zero CO2 no Brasil, isso era visto como uma coisa de outro planeta, né? O sujeito é maluco, é excêntrico, sei lá. Né? Hoje já é natural falar. Hoje é natural. Nisso. Exatamente. Natural falar de mas natural. Assim, não, mas eu falava em vinho natural porque era a maneira mais natural de fazer vinho. Agora é questionável se é mais natural, se é menos natural, enfim. É a maneira mais é uma tentativa de fazer da forma mais natural possível. Mas que eu evito o termo hoje para não entrar nessa... Depois que virou um movimento, então começou o questionamento, o que é natural, o que não é, porque aí deixa de ser interessante e eu saio do debate, porque a gente passa a discutir mais semântica do que realidade, do que aí você começa a do que é vaidades, resultado, vaidades, estrelismos e uma série de outras coisas, né? Burocracias, porque existe a burocracia de plantão que não cessa no mundo, não só aqui. Então é uma parte do debate que não me interessa tanto, mas eu acho engraçado que pensem como algo estranho uma forma de fazer vinho que tem 12 mil anos. Quer dizer, o que é estranho é o vinho tecnológico. Esse sim é exótico. Esse é exótico. Eu te falei daquela frase. Esse é complicado. Me dê um laboratório de química e um copo de água que eu te dou um vinho. Sim, mas assim, é engraçado. Isso porque... não é vinho. É engraçado porque o vinho é feito assim há todos esses milênios, né? Não tem nada de novo nisso, mas é visto como algo de outro planeta. Então são umas inversões que a gente tem na nossa cultura, né? Mas
tanto isso é importante para que a gente entenda o que é vinho natural, quanto é importante o resgate que estão fazendo na Borgonha de uma certa forma de vinificação que acontecia há 900 anos pelas mãos dos monges cistercienses. Então, às vezes é bacana a gente parar para pensar um pouco e entender que menos pode ser mais e que, às vezes, as coisas mais simples têm uma graciosidade impressionante, tem uma graciosidade que se perde muito na complicação que o homem impõe a si mesmo, não? Agora, essa história, você está aí na sala de barricas, eu estou olhando as barricas ali só. Essas barricas são o quê? São francesas. Elas são. Aqui tem uma bateria de barricas Radu e Segamurro, feitas com madeira, metade delas com madeira americana e metade com madeira francesa. Só que depois de tantas safras, eu emprestei essas barricas no começo, para uma vinícola, para que tirassem, numas 3 safras, aquele bálsamo, né, inicial. Então, 3 ou 4 safras. Elas hoje já não estão mais passando quase nada, ou muito pouco. Alguma coisa sim, mas muito sutil. De forma que já não se percebe a diferença do carvalho francês para o americano, né? Já meio a meio, carvalho francês e carvalho americano? Eu não sabia que os caras faziam assim, olha. Não. Eu citei 2 marcas, lembra? Tem a Segamurro aqui é madeira americana e a Radu é madeira francesa. Não, eu sei, mas você mistura os vinhos, você coloca o mesmo vinho em 2 barricas diferentes. Sim, no começo, é porque era o que eu tinha no começo, né? Se notava uma diferença, uma pequena diferença, uma picada de cravo na americana, uma coisa mais presente. Depois isso foi se dissipando, né? E hoje, cortados os vinhos dessas 2 barricas, não se percebe mais. A presença de madeira é algo muito distante. Que interessante. O pessoal estava perguntando, você gosta das barricas do Missouri, como de grãos tão finos como os grandes cuecos europeus? Você gosta de algum tipo? Eu sou uma péssima referência para assuntos técnicos, assuntos sobre ponto de queima da barrica, assuntos sobre marcas específicas de barrica. Eu sou um outsider completo em todos os sentidos. Fora do mundo do vinho, dentro do mundo do vinho. Pô, eu vou tomar vinho só de outsider agora, porque olha aqui, o seu vinho aqui. É que eu acho que as pessoas se preocupam muito com teoria, e a mais das vezes a teoria na prática não se confirma. E eu aprendi cedo isso na minha vida. E depois de uma lição atrás da outra, eu cheguei à conclusão que vale mais a pena relaxar e focar para que cada gesto seja preciso, para que cada gesto seja perfeito, ou o mais perfeito possível. O resultado vai aparecer. Então, nós temos que lidar com as ferramentas que nós temos. O excesso de preocupação com materiais, com técnica, com equipamentos, ele é altamente deletério, né? O sujeito se perde na preocupação técnica e esquece a essência, e a essência está muito mais ligada à vida do que à técnica, né? Então, equipamento nesse tipo de vinho, ou naquilo que a gente vê na Borgonha, não é essencial. O grande patrimônio quando se visita uma vinícola na Borgonha, ao contrário do que quando se visita uma vinícola no Novo Mundo, não só no Brasil, onde o sujeito gosta de mostrar a quantidade de computadores que regulam a temperatura da fermentação, a quantidade de inox, a quantidade de máquina para transporte, enfim. Tudo isso é mostrado com orgulho quando se visita uma vinícola daqui. Na Borgonha, quando se visita um grande produtor, se visita uma vinícola de chão batido, a mais das vezes, com barricas de 60 anos de uso, e que só se enxerga madeira, é verdade,
filosofia no que o cara fala, poesia, e quando a parte da visita chega à prova de barrica, ali sim está a grande riqueza dele. Ali está toda a poesia que ele leu, toda a filosofia que ele estudou, toda a essência do que ele é está dentro da barrica, não fora. Não na barrica em si, nem no tanque, de que material é, ou na máquina, se é mais moderno ou menos moderno. É esse o lado que me encantou quando visitei a Borgonha pela primeira vez, e é isso que eu pretendo seguir no meu percurso. Né? Outra coisa que o pessoal está perguntando aqui, para visitar a vinícola, o Marco recebe lá, tem turismo enológico, como é que funciona essa história, Marco? Turismo enológico. Eu sou tido como o sujeito mais avesso tem quem diga que eu sou anticomercial, até eu estava brincando antes por causa disso. Não, o ateliê nunca foi aberto à visitação, mas eu não sou de todo um ermitão, assim, né? Quer dizer, eu não teria condições de absorver toda a demanda que existe hoje no Brasil por visitação, até porque o projeto não nasceu para isso, não é o perfil, né? A gente luta com bastante dificuldade e poucas pessoas para dar conta da coisa Espera funcionar. um pouquinho, Marco, o pessoal está falando que não está escutando. Pessoal, vocês estão escutando a gente? Tem gente que está falando que não está escutando aqui. Eu estou com um fone aqui, ó. Eu também estou aqui. Pessoal, Só se... vocês escutam a gente? Ou será que é alguma coisa da pessoa ali que está... Tá funcionando? Tá me ouvindo? Eu te escuto perfeito. Ó, o pessoal tá dando um ok ali, ó. O Daniel tá falando, todo beleza. mundo. Não, o pessoal beleza. pode continuar, Marco. Desculpe te interromper. Então, assim... Sobre o turismo aí. Sim. Nunca teve a pretensão... A nossa live vai fazer sucesso e 500 brasileiros estão aportando aí. Não, eu nunca tive essa pretensão e o projeto nasceu muito tímido, muito introspectivo, como de resto eu sou, né? E eu não imaginei que fosse acontecer tudo o que está acontecendo. Jamais imaginei. A minha explicação para isso é que, volto a dizer, quando a gente faz algo com as ferramentas que tem, mas tenta dar o passo certo, da forma mais correta possível, os resultados aparecem espontaneamente. Talvez quando se persiga o resultado em si, seja financeiro ou seja qualitativo em termos de vinho, não se consiga com tanta facilidade como quando se persegue dando passo a passo com precisão no sentido dos processos, dos meios, né? E o fim é uma consequência. Então, a ideia era essa, era algo muito autoral, introspectivo. Eu nunca imaginei que fosse ter a projeção rápida que teve, e não foi um projeto desenhado para ser uma vinícola convencional, com visitação, degustação e tal. Até porque não tem estrutura, o espaço não foi concebido, né, estrutura humana e física, né? A demanda é imensa, eu tentei equilibrar um pouco a situação para não dizer não para todo mundo, recebendo os clientes do ateliê. Quer dizer, eu não posso deixar de receber um cliente do ateliê, mas eu não teria condições hoje de absorver toda a demanda por visitação, né? Então, enfim, dentro do Só possível... quem faz live quem fez live com você tem visita assegurada? Tá dentro, são as exceções, né? Tá dando sinal de pouca bateria, espero que a gente não fique sem. Não, a gente também aqui, porque a gente também já... Nossa, a gente fez 1h40 já de live aqui. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas o pessoal pergunta aqui sem parar, acho que o pessoal está curtindo muito a live. Você, Marco, todo mundo está falando aqui, você é um motivo de orgulho para quem gosta de vinho no Brasil. Quem está vendo essa live... Eu não sou nada. Muito feliz. Quem está te conhecendo, cara, você pode ser o embrião de um monte de projetos parecidos com os seus, pessoas que acreditam e falam, faltou eu ter aquele estalo e alguém que me impulsione a fazer isso, porque tenho certeza que você valoriza outros produtores pequenos que nem você, que fazem trabalho artesanal. Tem gente perguntando aqui, quem que o Marco, além dele,
acha legal, não sei o quê. Você citou alguns da Borgonha, mas eles perguntam, no Brasil, quem que ele acha que é legal, que é na pegada dele, não sei o quê. Sim. Só para concluir o assunto anterior, volto a dizer, né, esses elogios todos aí são bondade dos compatriotas, né, com alguma coisa que a gente está tentando fazer aqui. Porque, digo novamente, eu sou uma simples parteira que tenta não deixar o bebê cair no chão, ou que tenta não ser Deus. É muito importante não querer ser Deus, né? Porque essa perfeição que vem do vinhedo pronta, a gente não pode tentar fazer mágica ou mudar aquilo que já existe na natureza, né? Deixa a natureza fazer o trabalho dela, e esse pelo menos foi minha linha de conduta e deu certo. Quer dizer, se fosse de todo estapafúrdia essa ideia, a gente não teria os resultados que nós estamos tendo aí. E se eu precisar justificá-los, eu vou dizer que eu nada fiz. É o nosso chão que proporciona isso. Eu tentei não mudar aquilo que é a nossa vocação. Né? E voltando para o tema de quem está fazendo trabalho bacana no Brasil, eu tenho como um grande amigo Maurício Ribeiro, do Vinhedo Serena. Que você fez um vinho, foi 2011? 2013, 13, com a uva dele. Nós somos muito amigos, né? E eu incentivei bastante o começo dele, né? Inclusive desenhei o rótulo dele. Tô ligado. Porque eu curtia fazer isso aí. E ele queria um rótulo bem Borgonha, porque ele é super Borgonha em estilo, em pegada, né? E ele faz um bom trabalho, ele usa basicamente a mesma técnica que eu, ele faz semicarbônica de caixa inteira a 100%, ele não desengaça. Ele segue a escola da Borgonha, né? Eu acho que os resultados são dignos de ser conhecidos. Nós estamos falando aqui, bom, em termos de vinho natural, acredito eu, porque é o meu mundo. Eu sou muito limitado para falar no todo, né? Eu mal conheço o que se faz em termos de projetos com esse norte do vinho de menos intervenção, né? Então, eu citaria Maurício Ribeiro. Tem um movimento que se criou agora dos vinhos naturais que está crescendo a cada dia. Sempre surge um produtor novo, então eu acho que é um pouco precipitado citar nomes, porque é tudo muito novo, né? Mas eu provei coisas boas da Lisete Vicari, eu provei coisas boas da Vanessa Medin, eu provei um Gamay sensacional da Vanessa Medin. Eu não provei os vinhos do Daniel, mas pessoal que eu respeito e admiro está falando muito bem do trabalho desse rapaz, né? Então, esse grupo está todo na Feira dos Naturebas. É uma boa oportunidade de conhecer essas pessoas todas, né? O pessoal está perguntando se você vai participar. Quer dizer, gente, se tiver a Feira Naturebas, eu espero que tenha. Nesse ano eu não vou participar porque eu estou voltando à minha natureza. Eu não participei das primeiras 3 edições. Eu sempre fui um outsider. Depois eu cedi, participei de umas 2 ou 3 edições e cheguei à conclusão que eu realmente não gosto de feira. Eu não gosto de estar num ambiente em que eu não consigo dar atenção para as pessoas, em que tem 15 pessoas na minha frente estendendo uma taça e eu tenho que responder a 5 diferentes perguntas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo vendendo vinho. Quer dizer, por mais que eu tenha tentado contratar gente além do que a feira permite, né, que são 2 pessoas, eu sempre contrato uma terceira, e mesmo com 3 eu não dou conta. Felizmente, o nosso stand é quase sempre um dos mais concorridos, e
E isso é uma experiência que eu acho desagradável. Muitos amigos dizem, fui lá, não consegui falar contigo, e a cada ano se repete. Então, eu na verdade não gosto de feira, sou uma pessoa meio excêntrica, eu acho, né? Eu não gosto daquele clima, eu não gosto daquele... Eu sei que é necessário, que é bacana, mas eu acredito que nós possamos conversar com o público de outras formas também. Hoje em dia tem isso aqui, tem... Bom, enfim, tem as redes sociais, as pessoas poderão visitar o ateliê no futuro próximo, porque tem 2 novos projetos acontecendo. Opa, já dá uma palhinha aí das coisas. Tem 2 novos projetos paralelos visando tentar conseguir aumentar a produção para que vinhos mais acessíveis, feitos da mesma forma, cheguem ao número maior de pessoas. Hoje os vinhos do ateliê são muito caros, eu reconheço que para a maioria das pessoas é difícil conseguir conhecer esses vinhos, e eu acho que é mais do que chegado o momento da gente fazer algo para conseguir ter vinhos em restaurantes, para conseguir ter vinhos em outros canais de distribuição, né? E chegar a um alcance maior. Porque não adianta fazer uma coisa bacana que não pode ser compartilhada. Então tem projetos bacanas surgindo aí, e isso vai prever uma expansão física na estrutura que talvez comporte, num futuro bem próximo, a visita com degustação como as pessoas esperam fazer, né? Eu espero que isso não atrapalhe o seu trabalho, Marco. Espero que você continue a ser exatamente o que você é. Que você não mude, não migre para nada. Eu não vou migrar de forma alguma. Eu sou mais rígido do que tu possas imaginar nesse sentido. Mas eu tenho que reconhecer que fazer um bom trabalho que não pode ser apreciado por um número grande de pessoas que me admiram, que seguem, mas que não conseguem comprar, não é bacana também, não te traz realização. Né? Não precisa Eu acho que o que você tem é uma autoavaliação muito boa do seu trabalho, você é rigoroso, ou seja, você tem todos os elementos para fazer um trabalho muito bom. Você tem uma autoavaliação, uma autocrítica, sabe quais são os pontos que pegam, mas que precisam ser trabalhados, e eu acho que, Marco, não tem o que falar, o caminho é esse, e eu acho que você vai ser exemplo para muita gente que quer seguir isso. O seu sucesso, eu torço para ser esse exemplo. Que bom, eu tenho dado muita força para pessoas que estão interessadas em começar a fazer uma pequena vinícola e a trilhar esse caminho, que eu tenho certeza não vai ser tão árduo quanto o que eu trilhei. Porque quando eu comecei lá atrás sozinho, abrindo mato de facão, não foi nada fácil. Né? Não era fácil ter a pretensão de falar em vinho brasileiro bom, né? de impor a ideia de excelência em vinho brasileiro. Existia um preconceito muito grande, eu venci contra uma batalha injusta, de certa forma, porque trabalhos bons já eram feitos em vinho natural na França e comprados no Brasil, mas aqui tinha o preconceito duplo, então. Preconceito por ser vinho brasileiro e preconceito por ser natural ou por se propor ou se apresentar como natural. Então, os primeiros anos não foram fáceis. Eu acredito que hoje as pessoas já estão encontrando um caminho aberto, sob os holofotes da mídia, quase sempre. Então, fico feliz de ter podido, de certa forma, contribuir com esse caminho. Ótimo, Marco. Eu vou terminar a nossa live perguntando um bate-bola que eu sempre faço com o pessoal. São perguntas que você fica super à vontade para responder. Um país. França, sem dúvida. Região. Eu sou de origem italiana, tenho muito orgulho, falo italiano, tenho um passaporte italiano.
mas não sei por que cargas d'água a minha identificação com a França é incrível. Eu respeito muito esse povo, essa cultura, esse legado para a humanidade, essa língua civilizadora, né? Que região dentro da França? Eu não vou, assim, tudo bem, a pergunta é a região, aí depois eu ia fazer, fora a França, o vinho. O vinho não, fora a França, a região, uma outra região. Fora a França, uma região produtora. Não, um outro país, desculpe, fora a França, um outro país. Um outro país? Sem sombra de dúvida, Itália. Sem sombra, sem sombra. E uma região fora a Borgonha, que eu sei que você ia escolher a Borgonha. Fora a Borgonha, as minhas regiões em ordem de preferência o Beaujolais. Você tem que escolher uma. Uma? Vale do Loire. Uma. Vale do Loire, Vale do Loire, Vale do Loire. Com certeza. Um vinhedo que você fotografou e um vinhedo que você gostaria de fotografar. Um vinhedo que eu fotografei. Toda a encosta do Lac Léman, na Suíça, que segundo Aubert de Villaine, quando Aubert de Villaine fala da Borgonha, ele costuma dizer que a Borgonha é feia, que é sem graça, né? A Borgonha não tem encanto natural. Realmente, a Borgonha é plana, né? E o Villaine fala que os vinhedos mais lindos do mundo são Grand Vaux, que são os vinhedos ali de Lausanne, de todo esse trecho do Lac Léman, que eu tive o prazer de fotografar em 2016 ou 2017. Realmente é lindo demais, porque tu tens a visão do lago, visto de cima, com aquela encosta de vinhedos. Eu fotografei pela primeira vez esses vinhedos com 22 anos de idade, na verdade. Faz tempinho, hein? Foi em 88. Não façam a conta. Eu tive a oportunidade de fotografar esses vinhedos viajando de mochila pela Europa, num momento que eu nunca sonhei fazer vinho na minha vida. Eu já estava encantado com a beleza natural desse lugar. E voltei a fotografar recentemente. Vinhedo que eu gostaria de fotografar... Boa pergunta. Boa pergunta. Algum vinhedo da Patagônia, talvez. Não que eu me identifique com os vinhos de lá, eu não tenho nenhuma identificação, mas é uma paisagem mágica, é uma paisagem incrível e eu acredito que mesmo não sendo o estilo de vinho que nós buscamos, aquilo transpira viticultura, vinicultura. Eu tive uma experiência em Santiago belíssima. Foi uma das grandes viagens da minha vida, foi a descoberta de Santiago e a gente sente que aquilo pulsa amor pelo vinho, gente do mundo inteiro indo para lá, então é contagiante, né? Às vezes o vinho é mais do que o nosso orgulho, do que a nossa vaidade, do que a nossa preferência. O vinho é um pouco além disso. O vinho é essa coisa que apaixona também milhares e milhões de pessoas e que move a economia, que move as pessoas a essas viagens em torno do vinho. Né? E um vinho inesquecível, ó, temos 1 minuto e 15 antes de acabar a live. Um vinho inesquecível. Um vinho inesquecível. Te trouxe aquele sentimento. Qualquer um da face da terra aberto com a pessoa que a gente está amando.
Olha, essa foi a melhor resposta que alguém podia me dar numa live. Marco, eu agradeço imensamente. Nós temos 40 segundos. O pessoal está perguntando um monte de coisa. Desculpe, gente, não dá tempo de passar tudo isso para o Marco. Tenho certeza que se vocês mandarem e-mail, ele no tempo livre, que ele tem um monte, ele vai conseguir responder, mas eu sei que ele responde. Marco, em nome da The Wine School, obrigado pela sua participação. 20 segundos para você se despedir. Desculpe. Muito obrigado a ti por ter convidado uma simples parteira para falar do bebê cujo mérito é da mãe. Obrigado, Marco. Um grande abraço e reserva